Em meados da década de 1940, um jovem artista americano começou a pintar num celeiro e acabou deflagrando uma revolução no mundo da arte. Em vez de posicionar a tela na vertical, ele preferia deixá-la deitada no chão. Em vez de pintar com pincel, ele preferia salpicar ou borrifar a tinta sobre a tela, usando varetas e espátulas, e, às vezes, derramando-a diretamente do recipiente. Em vez de concentrar os movimentos nas mãos, ele trabalhava com todo o corpo, como numa dança, com o processo de pintura traçando uma linha contínua ao redor da tela, em órbitas rítmicas e moduladas. A pintura resultante parecia abstrata, linhas de gotas aleatórias, que para muita gente era cativante e maravilhosa. O pintor era Jackson Pollock, e suas drip paintings, ou pinturas por gotejamento, hoje vendidas por mais de 100 milhões de dólares. Sua técnica mais tarde foi aclamada como um dos maiores avanços criativos do século XX. Em 1949, a revista Life perguntou: ele é o maior pintor vivo nos Estados Unidos? 15. Mas porque um estilo de pintura caótico, aparentemente aleatório, provoca tamanho efeito nos observadores. Exatamente 52 anos depois de Pollock ter feito sua primeira drip painting, o físico Richard Taylor descobriu o que acredita ser a resposta. Em 1999, Taylor publicou um trabalho na Nature, descrevendo análises que ele havia executado nas pinturas de Pollock, mostrando que elas continham padrões fractais ou cartos. 16. Fractais são padrões muito comuns no mundo natural, podem ser encontrados em todos os lugares, como no corpo humano, em cadeias de montanhas e em florestas. Na verdade, a maioria das imagens de cenários naturais contém padrões fractais. Ainda que pareçam aleatórios, envolvem elementos recorrentes. Por exemplo, elas têm uma propriedade denominada autossimilaridade. Diferentes regiões contêm os mesmos padrões, e se você aumenta o zoom, você ainda vê padrões semelhantes aos que viu em grande escala. Só em fins da década de 1970 e com a revolução do computador é que os matemáticos constataram pela primeira vez essa ordem oculta na natureza. Agora, quando os artistas de efeitos especiais de Hollywood precisam criar panoramas realistas gerados por computador, florestas, montanhas, nuvens, etc., eles podem usar software de fractais. A análise de fractais assistida por computador tem sido usada desde então para distinguir trabalhos autênticos e falsos atribuídos a Pollock, com 93% de exatidão. 17. Criando um mundo com design fractal. Em 1981, a divisão de computação gráfica da Industrial Light and Magic, empresa de efeitos especiais de Hollywood, que depois veio a ser a Pixar, usou fractais para criar a primeira cena de cinema completamente gerada por computador. A sequência, para Star Trek segunda, The Wrath of Khan, Jornada nas Estrelas segunda, A Ira de Khan, mostra um planeta alienígena inóspito ser transformado numa biosfera viva no intervalo de 1 minuto, enquanto o observador orbita o planeta no espaço, e depois mergulha na paisagem. A tomada exigiu panoramas realistas, inclusive terrenos naturais, litorais e praias, e cadeias de montanhas. A simulação do planeta só foi possível com software que usava matemática fractal. O trabalho de Taylor mostrou que a técnica de Pollock não era aleatória. Era uma reprodução exata de fractais, 3 décadas antes de alguém saber o que eram fractais. Pollock não criou as pinturas conscientemente, ele dizia que sua fonte de inspiração era a mente inconsciente. Taylor acredita que,
como estamos cercados de imagens fractais em ambientes naturais, podemos aprender, de maneira inconsciente, a reconhecer e a apreciar fractais. Ele pediu a 120 pessoas que olhassem para uma série de padrões tipo drip painting, alguns dos quais eram fractais e outros não. 113 pessoas preferiram os padrões fractais, sem saber por quê. 18 outras pesquisas revelaram que a visualização de imagens fractais da natureza ajudava espectadores a relaxar. Talvez um exemplo de que as pessoas se sentem em casa, à vontade, quando estão em ambientes naturais, semelhantes àqueles em que nossos ancestrais evoluíram. Talvez haja até certo grau de fractalidade numa imagem natural que parece ser ótima. 19 Em outras palavras, não se trata apenas de a imagem retratar a natureza, mas também de envolver padrões fractais. Portanto, as evidências parecem demonstrar que artistas e observadores podem criar e apreciar padrões, mesmo quando não os compreendem conscientemente. Os artistas estão expressando sua própria mente inconsciente, e seu trabalho conversa com a mente inconsciente dos observadores. Nesses casos, é preciso contar com a inteligência inconsciente de um computador para descobrir o que está acontecendo. Estética e neurociência. A análise de Taylor das pinturas de Palak e as evidências de que os fractais parecem ser percebidos de maneira inconsciente sugerem duas coisas. Primeiro, embora os computadores sejam extremamente lógicos e não consigam perceber o impacto emocional da arte, eles são capazes, porém, de nos oferecer insights sobre como e por que podemos apreciá-la. Talvez haja quem encare a ideia de análise computadorizada da arte como reducionismo, retalhando a imagem em bits, a fim de dissecá-la. Ao passo que os humanos veem e apreciam a imagem como um todo. No entanto, o interessante sobre a pesquisa de Taylor é que, primeiro, a análise de fractais leva em conta o todo da pintura de Palak. Sob certo aspecto, é uma forma menos reducionista de análise. Segundo, a compreensão pela mente inconsciente pode gerar insights sobre por que as pessoas gostam de observar certas imagens. Às vezes não basta simplesmente perguntar às pessoas por que elas gostam de determinada imagem, elas talvez não saibam no nível consciente. Jackson Pollock foi só um exemplo dos novos pintores abstratos. A invenção da fotografia no século XIX havia criado um novo concorrente para os pintores. Embora muitos pintores, em séculos passados, tenham procurado, literalmente, retratar paisagens ou pessoas, geralmente com mais beleza e expressão, as câmeras, teoricamente, eram mais fiéis na reprodução. Os pintores, então, esforçaram-se para provocar, com suas obras, reações e emoções inalcançáveis por outras mídias, como fotos e textos. Como diz o pintor Edward Hopper, se for possível expressá-lo em palavras, não há razão para pintá-lo. 20 Como veremos em breve, explicar por que as pessoas gostam de admirar certas pinturas tradicionais, como as de paisagens, pode ser um exercício mais simples do que explicar a admiração por imagens mais abstratas. A estética, a filosofia da arte e da beleza está aí há milênios. Crenças religiosas e filosóficas alimentaram reflexões sobre estética na Antiguidade Clássica e no Renascimento. Na Antiguidade Clássica, pensadores como Platão consideravam que o universo era regido por uma ordem geométrica inerentemente bela. Eles descobriram que a matemática ajudava a compreender o mundo visual e a harmonia musical. Até que, no Renascimento, artistas como Leonardo da Vinci estudaram as proporções matemáticas do corpo humano. Eles acreditavam que se a beleza
da música e do corpo humano podia ser compreendida em termos de padrões matemáticos, talvez esses padrões também pudessem ser usados na arquitetura e nas artes plásticas em geral. A beleza era imanente às leis da natureza. Todavia, só no século XIX aplicaram-se testes mais sistemáticos às reações das pessoas às imagens. Por exemplo, Gustav Fechner, psicólogo experimental alemão, desenvolveu a área da estética experimental, recorrer à pesquisa psicológica científica para compreender e quantificar o que as pessoas consideram belo e atraente. Fechner estudou fatores como ilusões visuais para correlacionar o tamanho e a forma das pinturas com o fascínio para os observadores. Embora a arte e ciência pareçam situar-se em campos opostos, ambos os campos se sobrepõem e imbricam no cérebro. Porque agora compreendemos tão bem nosso sistema visual. Os neurocientistas ainda não compreendem muito bem muitos aspectos do cérebro. Ainda há numerosos mistérios, como o que é a consciência e como ela opera. Hoje, porém, conhecemos muito bem o nosso sistema visual. O córtex visual ou occipital, posicionado na parte de trás da cabeça, processa as informações transmitidas pelos olhos. Duas são as razões de os cientistas terem avançado tanto na compreensão do sistema visual humano. Primeiro, diferentemente de muitas áreas do cérebro que executam diversas tarefas, o córtex visual é mais simples pelo fato de se dedicar exclusivamente à visão. Essa exclusividade o torna mais compreensível. Segundo, o mapeamento das percepções visuais e de seu processamento no córtex visual é muito nítido e direto. Como explica o neurocientista Thomas Hansoy, ao ver determinado pixel numa tela, esse pixel é representado espacialmente no cérebro. Ao ver outro pixel na tela, ligeiramente à direita do primeiro pixel, a representação espacial desse outro pixel no cérebro estará numa distância relativa e numa posição angular que refletem exatamente a situação no mundo real. Dizemos que o sistema visual é retinotópico, no sentido de que ocorre um mapeamento topográfico entre o mundo real e a maneira como o cérebro processa essa informação. 21. Nasce a neuroestética. A neuroestética é a aplicação de insights da neurociência à estética com base em nossa compreensão do cérebro e da psicologia para explicar por que as pessoas admiram certas imagens. É uma disciplina que estuda a beleza em muitas áreas, inclusive música, poesia e matemática, mas, neste capítulo, eu me limito à beleza visual. A arte e o design podem criar muitos outros efeitos, como curiosidade, interesse, admiração, persuasão, etc. Consideraremos esses outros efeitos nos próximos capítulos. A neuroestética é um campo muito novo, reconhecido de fato desde o começo deste século. Ela se ergue, entretanto, sobre trabalhos científicos anteriores. Por exemplo, neurocientistas e psicólogos cognitivos estudam a percepção visual há pelo menos 100 anos. Do mesmo modo, psicólogos evolucionistas desenvolveram teorias com o objetivo de explicar as formas mais populares de arte como adaptações que ajudaram nossos ancestrais a sobreviver. Reconhecer rapidamente predadores camuflados, descobrir ambientes úteis que ofereçam segurança e alimentos, e localizar bagas e frutos comestíveis, com a cor certa. Eram atributos muito importantes para a sobrevivência. Nossos ancestrais que se mostraram mais capazes nessas áreas tinham mais chances de sobreviver e de transmitir seus genes para os descendentes. Ao longo de milênios, essa sobrevivência e proliferação dos mais aptas teria ajustado o cérebro humano para
apreciar a visão de certos atributos. No entanto, precisamos ser cuidadosos ao atribuir preferências estéticas à seleção natural. Por exemplo, as pesquisas demonstram que indivíduos com pernas mais longas, principalmente mulheres, são considerados mais atraentes. Há quem especule que essa característica física seria indício de rigidez, de não ter sofrido de desnutrição, nem de doenças graves na infância que pudessem ter comprometido o desenvolvimento das pernas. Outras pesquisas, contudo, mostram que essa preferência por pernas mais longas, novamente, sobretudo em imagens de mulher, mudou ao longo da história. 22 Em outras palavras, é possível desenvolver explicações evolucionistas plausíveis para efeitos que, efetivamente, são culturais. Os humanos começaram a desenhar pelo menos 20.000 anos antes de aprenderem a escrever. Sabemos que os humanos criam arte há no mínimo 40.000 anos, e, obviamente, essa estimativa se baseia na evidência que temos hoje. Talvez estejamos criando arte há mais tempo. 23 A arte também parece ser universal, com indivíduos de todas as culturas fazendo arte de maneiras diferentes. Embora, a princípio, a arte não pareça nos fornecer diretamente as coisas de que precisamos para sobreviver, parece mais ser um componente de luxo da vida. Suas origens primevas sugerem que ela está associada às atividades do cérebro que eram importantes para a sobrevivência dos nossos antepassados. Por exemplo, os psicólogos evolucionistas explicam a popularidade das pinturas de paisagem hoje como produto da evolução do prazer de nossos ancestrais ao deparar com cenários de habitats adequados à sua sobrevivência como nômades. Nas mais diversas regiões, as pessoas preferem paisagens de savanas, cujas árvores têm galhos baixos, fáceis de escalar, animais selvagens e elementos instigadores da curiosidade exploratória, como rios sinuosos que a toda hora fogem do campo visual, incluem-se entre as características preferidas. As savanas da África Oriental são as regiões onde a maioria dos nossos ancestrais evoluiu, razão por que, para os psicólogos evolucionistas, a atração exercida por essas paisagens é uma espécie de preferência remanescente por esses cenários. Do mesmo modo, nossa preferência por observar semblantes atraentes é explicada pelos psicólogos evolucionistas como consequência da busca por parceiros para acasalamento com bons genes. Certos atributos físicos, como face simétrica, são indícios de perfis genéticos saudáveis e robustos. Nossa predileção por imagens de objetos, condições ou contextos que teriam recompensado nossos ancestrais é, sob certos aspectos, comparável às nossas escolhas de alimentos açucarados e gordurosos, um anseio pelas mesmas coisas que teriam sido úteis para a sobrevivência de nossos ancestrais. Por essa razão, esses tipos de imagens prazerosas têm sido denominados, de maneira um tanto depreciativa, como petiscos visuais. No entanto, como sabem muito bem os melhores chefes, até os petiscos mais humildes podem ser elaborados com alto grau de habilidade e criatividade culinária. Alguns dos efeitos que descrevo nos próximos capítulos talvez pareçam, à primeira vista, simplórios e rudimentares, mas seu apelo pode ser tão intenso quanto o da mais deliciosa iguaria. A neuroestética também aborda seus temas de pontos de vista diferentes. Por exemplo, uma direção é estudar os tipos de arte de que as pessoas gostam. Outra é compreender os processos mais elementares da percepção visual. A primeira abordagem tende a enfatizar o todo da imagem, a segunda, as partes. Outro ramo da neuroestética procura localizar as áreas do cérebro que
Se ativam quando temos diferentes experiências visuais. Aparelhos de imagem por ressonância magnética funcional, fMRI, mostram em tempo real as áreas do cérebro que se tornam mais ativas durante a visualização de imagens em experimentos. O processo consiste no rastreamento do fluxo sanguíneo. À medida que se ativam, as áreas do cérebro precisam de mais energia e, em consequência, de mais sangue, como fonte de energia. Algumas dessas descobertas podem parecer um pouco óbvias, como a de que a visualização de imagens de paisagens ativa uma região do cérebro em que ocorre o processamento de lugares. Giro para-hipocampal, ou a de que a visualização de imagens de rostos ativa a região da face fusiforme. 24. Por mais evidentes que pareçam, o fato, porém, é que elas começam a demonstrar como a atividade do cérebro pode ser ligada ao processamento de imagens. Todavia, outras descobertas são mais interessantes. Por exemplo, as pesquisas têm mostrado que quando as pessoas veem imagens as quais, pessoalmente, avaliam como belas, uma área do cérebro denominada córtex órbito-frontal medial torna-se mais ativa. Quanto mais bela a pessoa considera a imagem, mais intensa é a atividade da área. A associação dessa área com a experiência de beleza é reforçada ainda mais pela descoberta de que a mesma área também se ativa quando a pessoa ouve música que lhe soa melodiosa. Em contraste, a amígdala e o córtex motor são ativados quando a pessoa experimenta uma imagem ou música que lhe parece feia. Curiosamente, uma especulação sobre por que o córtex motor que controla o movimento fica ativo quando alguém vê uma imagem feia é que o cérebro está se preparando para afastá-lo da feiura. Sob certo aspecto, essa descoberta é profunda. Depois de séculos de tentativas de medir a beleza, agora, ao que parece, temos uma maneira física e objetiva de quantificá-la. No entanto, sob outro aspecto, ela pode ser considerada superficial. Já podemos simplesmente perguntar às pessoas se elas acham uma imagem bonita. O escaneamento do cérebro apenas constata a correlação neural com a afirmação verbal. Do mesmo modo, essa descoberta em si não nos dá nenhuma ideia de por que a pessoa achou bela a imagem. Ela não revela que processos mentais ativaram o córtex órbito-frontal medial. Mas é um começo. Outras pesquisas, nos próximos anos, talvez forneçam esses tipos de ideias. O velho aforismo de que a beleza está nos olhos do observador talvez precise ser atualizada para a beleza está no córtex órbito-frontal medial do observador. Apesar de ainda não compreendermos plenamente os processos cerebrais que nos levam a considerar certas imagens prazerosas, os neurocientistas já estão teorizando algumas respostas com base em seus conhecimentos sobre o cérebro. Dois dos principais neurocientistas que atuam nesta área são Vilayanu Ramachandran e Semir Zeki. Os 9 princípios de Ramachandran. Vilayanu Ramachandran é um neurocientista indiano que trabalha na Universidade da Califórnia, San Diego. Foi um dos primeiros e mais influentes colaboradores no campo da neuroestética. Uma tarde, meditando no interior de um templo na Índia, Ramachandran concebeu as 9 leis universais da arte. 25. São ideias ainda incipientes, que brotaram de seus conhecimentos de neurociência e de suas observações da arte em todo o mundo. Ele não está sugerindo que esses insights sejam os únicos princípios de como o cérebro percebe a arte, mas sim que são versões preliminares de sugestões. Várias dessas leis têm um fundamento mais amplo em comum. O fato de que quando atinamos com o que é alguma coisa, sentimos como que um breve surto de prazer, um momento ahá, que coroa os melhores insights.
Essa capacidade do nosso cérebro visual quase sempre passa despercebida no mundo contemporâneo. E assim é porque vivemos num mundo artificial, em meio a cores e objetos artificialmente ostensivos e conspícuos. Remontando aos nossos ancestrais, a vida nas savanas exigia o reconhecimento contínuo de animais e objetos camuflados, que se mimetizavam no contexto, confundindo-se com a vegetação e o solo. Reconhecer um aglomerado de borrões coloridos como as manchas de um leopardo era extremamente útil. As 9 leis universais de Ramachandran são as seguintes: 1. Mudança de pique e os estímulos supernormais. Uma maneira de a arte e o design intensificarem um momento ahá de reconhecimento de alguma coisa é acentuar seus aspectos visuais mais característicos ou marcantes. Por exemplo, as caricaturas geralmente realçam os traços faciais mais singulares da pessoa, prolongando o queixo, ampliando o nariz ou aumentando as orelhas. Ao salientar os aspectos mais típicos do rosto, o desenho caricatural até pode ser reconhecido com mais facilidade do que uma fotografia do indivíduo. Ramachandran evoca um antigo termo em sânscrito, rasa, que significa essência ou substrato, para se referir à busca constante do cérebro pelos aspectos visuais mais distinguíveis e identificáveis de um objeto, pessoa ou animal. Esse tipo de design parece refletir a maneira como o cérebro processa naturalmente diferenças de tamanho. Quando pedimos às pessoas para desenhar duas formas idênticas, uma ligeiramente maior do que a outra, que acabamos de lhes mostrar, elas tendem a destacar a diferença. Isso sugere que nos lembramos de diferentes atributos como simplesmente maiores/menores, sem termos memorizado exatamente o tamanho da diferença. 26. Mudança de pique é um termo oriundo do aprendizado de animais. Por exemplo, quando recompensamos animais por distinguirem entre duas formas semelhantes como um retângulo e um quadrado, eles começam a responder com mais intensidade a versões exageradas do retângulo do que as que foram adestrados a reconhecer. Quando se adestra um animal para responder a um estímulo, ele geralmente responde com mais intensidade, o pique de seu comportamento, ao tipo exato de estímulo com que foram ensinados, mas quando são adestrados a diferenciar entre duas formas, o pique do comportamento muda para um tipo mais acentuado de diferença. O que está acontecendo é que o cérebro do animal está captando a diferença entre as duas formas. Um retângulo é um quadrado alongado, e está respondendo mais intensamente a versões mais acentuadas dessa diferença. Um exemplo ainda mais estranho de mudança de pique decorre de um estudo sobre gaivotas. Os filhotes de gaivotas aprendem a bicar o bico da mãe para pedir alimentos. O bico da mãe se caracteriza por um traço vermelho, o que leva os filhotes a também bicar varetas com traço vermelho do mesmo tipo. O cérebro deles simplesmente responde ao traço vermelho. Os pesquisadores, porém, constataram que os filhotes, ao verem uma vareta com 3 traços vermelhos, reagiam com mais intensidade, na verdade, de maneira frenética. De alguma maneira, os 3 traços vermelhos eram como um superestímulo para eles, ativando com mais intensidade a ligação entre a imagem visual e o prazer de ser alimentado. Os filhotes de gaivotas que reagem aos 3 traços vermelhos podem ser boa analogia para o efeito que a arte e o design exercem sobre as pessoas. Enquanto evoluíamos para reconhecer visualmente o que nos ajudava a sobreviver e nos era prazeroso, as regras do cérebro para reconhecer essas coisas não raro seguem códigos simplificados. Ao
Ativar esses códigos geralmente mais simples ou diferentes de seus equivalentes no mundo real, os artistas e os designers estão efetivamente hackeando nosso sistema visual e o estimulando diretamente. Mesmo obras de arte que supomos estarem tentando, literalmente, representar alguma coisa como uma pintura de paisagem ou a estátua de alguém geralmente recorrem a realces para produzir efeitos prazerosos. Essa é uma forma de aplicação do princípio de mudança de pique, aproveitar os elementos que consideramos mais interessantes ou proveitosos para reconhecer alguma coisa e acentuá-los para que se tornem mais instigadores. Evidentemente, muita arte e design já encheu o mundo com imagens ampliadas e acentuadas que nossos ancestrais não teriam encontrado em seus contextos. Imagens de mudança de pique podem ser vistas como exemplo de imagens supernormais. Por exemplo, hoje temos a tecnologia para exibir milhões de cores em nossas telas, e dispomos de ampla variedade de tintas e corantes para produzir roupas, pinturas e produtos das mais diversas cores. Nossos ancestrais, porém, não tinham tantas versões puras de diferentes cores. Por exemplo, o termo para a cor laranja não existia em inglês orange, até os anos 1540, quando essas frutas começaram a ser importadas. Antes disso, até as cenouras eram marrons, vermelhas ou amarelas, por se tratar de cores que até então não eram muito comuns. A designação para pessoas ruivas era redhead, cabeça vermelha, termo que remonta pelo menos a meados dos anos 1200, antes de a cor de laranja ser vista com frequência. 27 O mundo visual de nossos antepassados deve ter sido comparativamente acromático, meio monótono, com menos variedade de cores e designs que o mundo contemporâneo. No entanto, o apego à imagem supernormal já se manifestava, mesmo milênios atrás. A análise visual das pinturas rupestres, ou em rochas ou cavernas, demonstrou que os artistas paleolíticos sistematicamente exageravam os traços anatômicos dos cavalos ou bisões, para torná-los mais reconhecíveis. 28 Em outras palavras, já faziam arte supernormal. O princípio da mudança de pique pode ser usado em design das seguintes maneiras. Se os observadores usam a forma para descobrir alguma coisa, essa forma pode ser exagerada. Os elementos diferenciadores das fotografias, que as tornam mais atraentes, como a beleza de uma paisagem ou o aspecto delicioso de uma comida, podem ser ressaltados para evocar respostas emocionais mais intensas. O realce das características dos elementos de um design independente pode torná-los mais distintivos, realçando os traços de um rosto para torná-lo mais memorável. Pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology desenvolveram um software que modifica fotos de rostos para torná-los mais memoráveis. 29 Embora estejamos familiarizados com designers de revistas que aerografam fotografias de modelos para torná-las mais atraentes ou jovens, esse algoritmo ajusta os traços fisionômicos de uma pessoa para torná-los mais característicos. Eles estudaram os elementos faciais que pareciam contribuir para aumentar a capacidade de lembrança da fisionomia, e exploraram esses fatores no software. Embora sutis, o impacto dessas pequenas mudanças nas fotos é eficaz para torná-las mais inesquecíveis. No futuro próximo, softwares como esse podem ser usados para ajudar os designers a reforçar o impacto e a retenção de todos os tipos de designs. Isolamento. Reconhecer objetos ou pessoas quando estão parcialmente obscurecidos ou sob condições de visualização imperfeitas, por exemplo, com pouca iluminação, exige esforço mental.
Portanto, a visualização é mais espontânea e menos consciente sob condições mais adequadas. O isolamento pode ser um pouco como o princípio da mudança de pique, retirar todos os aspectos visuais que são desnecessários para o reconhecimento do que o artista está tentando ilustrar. Exploraremos mais esse tema no capítulo 3, sobre design minimalista. Também examinaremos mais de perto a ideia de isolar determinado atributo visual como movimento, cor ou forma mais adiante, neste capítulo. Como os designers podem usar o isolamento. Se alguma coisa é difícil de reconhecer, evite que outros elementos do design o ofusquem ou obscureçam. Seletivamente, use espaço em branco em torno desses elementos de design mais obscuros, para chamar a atenção. 2. Agrupamento. Seja na montagem de um conjunto, escolhendo cores compatíveis para os diversos itens, seja na decoração da casa, formando um esquema de cores adequado, é natural agrupar as coisas visualmente. Os olhos simplesmente captam as várias tonalidades e luminosidades do contexto, é o cérebro visual que reúne esses padrões em objetos e cenas. Quando aparentemente aspectos visuais avulsos se agregam na mente, ocorre um prazeroso momento ahá. Podemos agrupar as coisas por várias razões, porque se movimentam em sincronia, por exemplo, os pontos à primeira vista isolados que vemos são parte da pelagem de um animal em movimento, porque são da mesma cor, formando padrões semelhantes, ou porque suas linhas e contornos se combinam. Há, inclusive, uma correlação neural. Para isso, quando reconhecemos diferentes aspectos visuais que se encaixam entre si, os grupos de neurônios que representam cada elemento começam a se ativar em sincronia. Como os designers recorrem ao agrupamento. Mesmo que diferentes elementos da imagem não estejam próximos uns dos outros no design, é possível associá-los por meio de recursos como cor e forma. Saiba que reunir elementos num design pode sugerir que eles se relacionam. O efeito Johansson. Um exemplo de como o cérebro é habilidoso em agrupamento é o efeito Johansson. Prepare uma pessoa com roupas e máscara colantes, totalmente pretas, com pontos brancos distribuídos pelo tronco, membros e cabeça, e depois filme-a em movimento, de modo que nas imagens só sejam vistos os pontos brancos, não a pessoa. Nessas condições, é muito fácil perceber o conjunto de pontos brancos afigurando uma pessoa. Vestir alguém com trajes colantes pretos, cheios de pontos brancos pode parecer estranho, mas é uma técnica usada na indústria cinematográfica para captar as posturas e os movimentos dos atores e criar uma versão gráfica computadorizada deles. Um contraste. As coisas que têm bom nível de contraste são reconhecíveis com mais facilidade. Em oposição ao princípio de agrupamento, o contraste de combinações de cores pode ser esteticamente agradável, porque saltam em nossa direção com mais intensidade, um fenômeno denominado destaque visual, a que retornaremos no capítulo 6. No entanto, como nos agrupamentos, o contraste ajuda o cérebro visual a identificar as fronteiras e os contornos dos objetos, facilitando o reconhecimento. Um estudo descobriu que a preferência por paisagens naturais a imagens urbanas se reverte se o contraste das paisagens for reduzido. 30. O contraste também pode ser conceitual, confrontar imagens e padrões que geralmente não aparecem juntos. Como os designers podem usar o contraste? Quando quiser atrair a atenção para um elemento de design, sobreponha-o a um fundo ou a outro traço de design de cor contrastante.
Experimente acentuar ligeiramente o contraste de um design ou fotografia para aumentar sua atratividade total. 2. O princípio do esconde-esconde. O cérebro adora resolver enigmas visuais simples. São uma forma artificial de reconhecer o leopardo camuflado na vegetação. O obscurecimento parcial de alguma coisa a torna mais atraente. Identificar algo que esteja parcialmente obscurecido é como resolver um enigma visual simples. Todos os dias, milhões de pessoas em todo o mundo se exercitam em enigmas como forma de diversão. A busca e a descoberta são divertidas, assim como a procura de soluções. Os bebês vibram quando os adultos brincam de esconde-esconde com eles, alternadamente fechando os olhos com as mãos e depois os desvendando. A percepção visual, como vimos, exige a formação constante de padrões, em meio a sinais visuais confusos, oriundos dos olhos. Cada vez que conseguimos reconhecer corretamente alguma coisa, é como que uma epifania, uma luz que se acende no cérebro. Evidentemente, o enigma não deve ser difícil demais, é preciso alcançar um equilíbrio ideal entre forçar o cérebro a fazer um pequeno esforço, mas não estressá-lo com um desafio muito difícil. Ramachandran acredita que a solução de enigmas simples ativa os circuitos cerebrais responsáveis pelas sensações de prazer e recompensa. Como os designers podem usar o princípio do esconde-esconde? Enigmas visuais simples, fáceis de resolver podem ser uma boa maneira de atrair a atenção e engajar os observadores. Se um objeto ou imagem já for muito familiar para os observadores, há como torná-lo mais instigante, obscurecendo-o parcialmente. 3. Ordem. Este princípio se relaciona com a regularidade de uma imagem. Os traços e os contornos do design estão alinhados. Por exemplo, queremos que os quadros pendurados na parede estejam retos, não tortos. Do mesmo modo, se há uma série de linhas paralelas em um desenho, mas uma linha está num ângulo que a afasta das demais, alguma coisa pode parecer errada. Este princípio é semelhante ao do agrupamento. O cérebro visual tem forte impulso para associações. Embora o mundo real geralmente esteja apinhado de caos visual, parte do prazer de apreciar a arte e o design decorre da possibilidade de envolverem mais constância e ordem. Por exemplo, a repetição de padrões em designs, como telhas imbricantes ou parcialmente sobrepostas, pode ser agradável, na medida em que a repetição de um padrão facilita a compreensão. O cérebro só precisa compreender o pequeno elemento recorrente, para decodificar toda a imagem. Como os designers podem explorar a ordem? Se um design contém várias linhas no mesmo ângulo, ao adicionar nova linha em ângulo diferente, certifique-se de que o acréscimo não parece estranho. Alinhar os elementos no mesmo ângulo pode melhorar a percepção de equilíbrio e harmonia no design. 4. Metáforas visuais. As metáforas visuais são maneiras de expressar uma ideia de forma visual. Ramachandran dá o exemplo da maneira como os cartunistas geralmente usam tipos de fontes que refletem o significado das palavras, como assustado ou arrepiado, escrito em fontes que parecem estar tremendo. Esses tipos de truques de design ajudam a reforçar uma emoção ou o significado do que está sendo comunicado. As metáforas visuais também podem ser um tipo de rima ou reflexo visual. Por exemplo, diferentes elementos de uma imagem podem refletir-se mutuamente. Ramachandran acredita que esses tipos de metáforas atuam em nível inconsciente, nem sempre as percebemos conscientemente. Se as descobrimos, elas se transformam em princípio
Esconde-esconde, identificamos um padrão oculto, como resolver um enigma. Como os designers podem usar metáforas visuais? Você pode usar a técnica dos cartunistas de fazer o texto refletir o significado das palavras. Procure maneiras de produzir imagens que atuem como metáforas para transmitir conceitos e emoções. 5. Horror a coincidências. Se alguma coisa parece improvável de ter ocorrido ao acaso, faz sentido que tenha sido o resultado de uma ação consciente. As coincidências sem razão parecem óbvias demais e, de alguma maneira, erradas. Nosso sistema visual usa um recurso denominado probabilidade bayesiana, que basicamente elabora a probabilidade de diferentes interpretações do que está sendo visto, a fim de propiciar uma interpretação. Geralmente, quando vemos algo, nosso cérebro visual assume que o estamos observando de um ponto de vista aleatório ou genérico, não de uma perspectiva especial que o faça parecer diferente. As coincidências visuais parecem erradas porque são improváveis. Só funcionam quando têm uma razão de ser. Como os designers podem usar o horror a coincidências? Se você está figurando um objeto ou forma, verifique se o ângulo de que você o está mostrando não gera efeitos visuais convenientes demais. Cuidado para não explorar regularidades ou simetrias excessivamente óbvias. 6. Simetria. A simetria, como veremos no capítulo 3, é agradável porque facilita o processamento do design. Outra razão de gostarmos de observar coisas simétricas é que, em nossos ambientes naturais primitivos, essa era uma indicação de estarmos observando algo biológico. Portanto, a percepção de uma simetria teria sido um alarme visual avançado oportuno aos caçadores-coletores da proximidade de predadores a serem evitados ou de presas a serem capturadas. Uma advertência quanto ao uso da simetria resulta do princípio anterior do horror a coincidências. Se um design retrata alguma coisa de um ponto de vista que alinha tudo de maneira simétrica, certifique-se de que o resultado não é certinho e perfeito demais. Evidentemente, estamos acostumados com produtos simétricos, como carros e garrafas de bebida. Essa é a nossa expectativa. Que faz sentido, uma vez que esses objetos devem ser convenientes para o uso, e não faria sentido que fossem diferentes demais, vistos do lado direito ou do lado esquerdo. Por exemplo, ao pegar uma garrafa de bebida, você não quer saber se a está segurando pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. No entanto, as imagens que não precisam ser simétricas, se o forem, podem parecer convenientes demais. Como os designers podem usar a simetria? Crie formas, caixas e arranjos simétricos de imagens em seus designs. Se você estiver representando alguma coisa simétrica, seria possível mostrar apenas a metade do objeto. Às vezes, essa pode ser uma boa maneira minimalista de transmitir uma imagem, uma vez que a outra metade pode ser redundante. Resumindo, como seria de esperar, na arte, esses princípios não são absolutos. A aplicação deles não é garantia de sucesso. Além disso, às vezes, a inobservância desses princípios pode resultar em imagens prazerosas. Por exemplo, o princípio do esconde e o princípio do isolamento podem ser considerados ideias opostas. O primeiro sugere ocultar uma imagem para fazer o cérebro trabalhar um pouco mais no esforço para identificá-la. O segundo sugere facilitar a visualização da imagem. Da mesma maneira, os princípios da ordem e da simetria recomendam a adoção de padrões regulares, enquanto o princípio do horror à coincidência aconselha a aleatoriedade mais generalizada. Descobrir o equilíbrio certo entre esses princípios ou saber
quando considerar um em vez do outro é parte da própria competência do designer, vasculhar um design com olhos críticos, para avaliar sua aparência. É melhor considerar os princípios como uma variedade de técnicas. Cabe ao designer decidir quando é adequado usar um ou outro. Leis da Gestalt sobre percepção. A Gestalt, ou psicologia da forma, foi um movimento do século XX que analisou a visão das coisas como um todo. Muitas das pesquisas psicológicas sobre percepção consistem em desdobrar os objetos em diferentes elementos e estudar como os percebemos em isolamento. Em contraste, quando apreciamos um bom design ou obra de arte, nós a vemos na totalidade. A psicologia Gestalt aborda a maneira de as pessoas enxergarem o todo como mais do que simplesmente o agregado das partes. Embora, rigorosamente, não seja componente da neuroestética, a psicologia Gestalt é uma disciplina correlata. Por exemplo, o princípio do agrupamento, de Ramachandran, é uma grande área de interesse para o movimento Gestalt. Ele descreve as muitas maneiras de nosso sistema visual agrupar diferentes elementos do design, com base em atributos como proximidade e similaridade. O princípio abrangente da psicologia Gestalt é a lei de Pragnanz. É a ideia de que, ao interpretar imagens, adotamos a explicação mais simples e provável. Por exemplo, na figura 2.2, assumimos que as formas que estamos vendo parecem incompletas porque estão sobrepostas, b, não porque estão incompletas e encaixadas exatamente no setor que falta ao círculo, a. Figura 2.2, formas sobrepostas. Mais uma vez, essa ideia se reflete no princípio do horror à coincidência de Ramachandran. Quando agrupamos objetos, supõe-se que a intenção é que sejam vistos como um todo, não que, de alguma maneira, o arranjo seja aleatório e improvável. Semirzek, os artistas são neurocientistas. Semirzek é neurocientista da University College London, com expertise em sistema visual. É um dos principais pioneiros da neuroestética. Em 1994, foi coautor de um dos primeiros trabalhos nessa área, a que se seguiu um de seus primeiros livros, em 1999-31. Um de seus melhores insights é que os artistas modernos têm feito alguma coisa semelhante aos experimentos em neurociência visual, sem se dar conta, para o que dispõem de pelo menos duas maneiras. Primeiro, os artistas, inconscientemente, refinam sua obra, até que ela agrade ao próprio cérebro. Se a arte deles também agradar ao cérebro alheio, não há dúvida de que eles criaram alguma coisa prazerosa para o sistema visual. A segunda maneira é um pouco mais complexa. Ela se relaciona com o fato de o nosso córtex visual se organizar em áreas especializadas, das quais as principais camadas são designadas por viés numerados. Cada área é composta de células que reagem exclusivamente a determinada faceta da visão. Por exemplo, há grupos de células que responderão a certa cor de um objeto, mas são completamente indiferentes ao movimento, à orientação ou à forma do objeto. Outras células responderão à orientação do objeto, mas se mantêm totalmente indiferentes à cor, e assim por diante. Para descobrir que áreas do cérebro visual estão respondendo a determinados atributos, os neurocientistas mostraram, aos participantes de um estudo, tipos muito específicos de imagens, enquanto escaneavam o respectivo cérebro. Por exemplo, imagens sem formas reconhecíveis, mas com cores reconhecíveis, ou imagens em preto e branco, mas com formas ou orientações de linhas muito específicas. Zec observou que diferentes estilos de arte moderna pareciam
provocar efeitos semelhantes aos desses experimentos. Enquanto a arte representativa mais tradicional retrata pessoas, objetos e cenas reconhecíveis, muitos tipos de arte abstrata segregam os aspectos visuais como aparência, cor, forma e movimento e trata cada um deles diferentemente dos demais. Curiosamente, essa tendência reflete a maneira como o cérebro efetivamente percebe o mundo visual. Por exemplo, quando estamos julgando a largura de um objeto, somos incapazes de ignorar seu comprimento. Os dois processos são conectados no cérebro. No entanto, de fato processamos as propriedades da superfície do objeto como textura e cor, independentemente da forma do objeto. 32. Do mesmo modo, a denominada arte cinética foca na captação do movimento. Zec percebeu que grande quantidade de artistas cinéticos minimizava ou eliminava as cores de sua obra quase como se não quisessem ativar as células sensíveis à cor e concentrava seus efeitos apenas nos relacionados com movimento. Ele repete a mesma observação quanto à arte cubista, e observa que outros artistas, como Cézanne, parecem concentrar seus efeitos na orientação das linhas. Poderiam os artistas, nesses campos, de alguma maneira ter conhecimento do processamento a parte desses diferentes aspectos visuais, como cor, movimento e aspecto? Sim, por mais improvável que pareça, é bem possível. Além de ocorrerem em áreas separadas do cérebro visual, o processamento desses vários aspectos visuais também se realiza em momentos ligeiramente diferentes. Por exemplo, primeiro percebemos a cor, depois, a forma, em seguida, o movimento. As diferenças são minúsculas, em milissegundos, mas, em teoria, podem ser conscientes. Se os artistas se tornam muito sensíveis a certos atributos, como cor ou movimento, talvez estejam minimizando outros atributos, para isolar e ativar apenas a parte específica do cérebro visual relevante no momento. As escolas de arte mais abstratas talvez estejam apenas refletindo o fato de que nosso cérebro visual separa o processamento de diferentes elementos da visão. Disso até podem resultar imagens intrigantes para nosso sistema visual, inclusive entre pessoas que não são fãs conscientes de arte abstrata. Por exemplo, quem não aprecia conscientemente a arte dirá com frequência coisas do tipo: meu filho poderia ter desenhado aquilo. Porém, o curioso é que, quando seus movimentos dos olhos são rastreados, enquanto estão vendo pinturas abstratas produzidas por adultos e outras à primeira vista parecidas mas feitas por crianças, os registros mostram que as reações espontâneas e não conscientes são diferentes. As pinturas de artistas abstratos suscitam exploração visual mais intensa do que as de crianças. As dos artistas induzem mais fixação dos olhos, durante mais tempo, em mais áreas da pintura. 33. As implicações daí decorrentes para os designers é que, ao tentarem comunicar determinado elemento visual, cor, aspecto, movimento, orientação das linhas, talvez seja melhor atenuar as variações em outros elementos. Talvez também convenha estudar artistas que se especializaram em figurar aquele elemento específico. Por exemplo, o quadro 2.1 mostra alguns exemplos de diferentes artistas e movimentos artísticos que se empenharam em isolar e ampliar cor, forma e movimento. Analisar as técnicas desses artistas pode ser útil para descobrir maneiras de potencializar essas características em designs. Quadro 2.1 Movimentos artísticos, aspectos visuais focados e áreas do cérebro visual estimuladas. Movimento artístico, atributo visual, área do cérebro. Fovistas,
P.S., Matisse, André Derain, cor V4. Cubistas, P.S., Pablo Picasso, Georges Braque, forma V1 e V2. Arte cinética, P.S., Alexander Calder, movimento V5. Assim como suas ideias sobre diferentes artistas que refletem a separação de como cor, forma e movimento são processados no cérebro. Zec também propôs duas leis de neuroestética: constância e abstração. 1. Constância. Uma das atribuições mais importantes de nosso cérebro visual é reconhecer objetos sob diferentes condições de visualização. Por exemplo, reconhecer o rosto de alguém de um ângulo incomum ou à distância, ou identificar a cor de um objeto mesmo sob condições de iluminação extremas, insuficiente ou excessiva. No mundo real, precisamos fazer coisas desse tipo com rapidez, facilidade e quase constantemente. Portanto, nosso cérebro visual precisa modelar um objeto ou rosto de maneira generalizada, não só como o objeto ou rosto parece sob condições de visualização ideais ou de certo ângulo ou distância. Trata-se de processo semelhante ao que Ramachandran chama de rasa a essência de alguma coisa. Do mesmo modo, Zec vê situação semelhante em arte. Quando os artistas geralmente tentam captar a essência do que estão representando. 2. Abstração. Será que vemos designs abstratos de maneira diferente de como vemos designs que representam com mais clareza alguma coisa reconhecível? Assim como estimula diferentes áreas e processos do cérebro, a arte abstrata também pode replicar uma atividade que o cérebro executa como parte de suas funções. Em geral, procuramos exemplos puros e perfeitos das coisas. Por exemplo, podemos desejar ardentemente ver formas perfeitas ou cores perfeitas na vida real. As coisas são confusas e têm características singulares que nem sempre correspondem ao ideal. Como parte da busca pelos aspectos visuais essenciais das coisas que Zec menciona em sua lei da constância e que Ramachandran designa com a palavra rasa, o cérebro precisa construir modelos ideais. Por exemplo, sintetizamos todos os rostos que vemos na forma de um modelo ideal do rosto humano. Não podemos simplesmente nos lembrar de cada rosto que já vimos, temos de mapeá-los com base em um modelo, mais informações a esse respeito no capítulo 3. Portanto, compomos na mente modelos ideais que raramente de fato vemos no mundo real, mas a arte nos oferece exemplos visuais desses ideais. Conceitos essenciais. Retinotópico, capacidade do córtex visual de mapear diretamente informações fornecidas pelo campo visual. Esse atributo facilita a compreensão do córtex visual pelos neurocientistas. Neuroestética, aplicação de insights da neurociência à estética. Psicologia Gestalt, movimento da psicologia que analisa a maneira como percebemos as coisas como um todo. É relevante para o neurodesign, porque aborda como interligamos os objetos visuais. A neuroestética está começando a nos oferecer insights sobre como percebemos a arte, mas seu impacto real só ocorrerá nos próximos anos. À medida que compreendemos cada vez mais o cérebro e correlacionamos cada vez melhor a atividade cerebral com o processo de visualização e de apreciação das imagens, os insights serão cada vez mais frequentes e eficazes. Dispomos, porém, de conjuntos fecundos de insights oriundos de outras áreas da neurociência e da psicologia sobre como percebemos as imagens, os quais nem sempre são compilados sob o rótulo de neuroestética. É para essas áreas que nos voltaremos no próximo capítulo. Resumo: a neuroestética é campo de estudo relativamente novo, que recorre à neurociência para estudar nossas preferências visuais e nossos critérios de beleza, ou seja,
as razões de considerarmos certas coisas belas. Embora a apreciação da arte seja, em geral, uma questão de gosto pessoal, a neuroestética está mais interessada em descobrir princípios universais de apreciação da arte. Alguns dos princípios da neuroestética se relacionam com a ideia de que os designs que nos ajudam a reconhecer o que uma coisa é exagerando atributos distinguidores, acentuando contrastes e isolando ou agrupando elementos nos dão prazer porque atenuam o esforço para compreender, facilitando a compreensão. Muitas formas de arte moderna se correlacionam com a maneira como o cérebro visual vê o mundo. Em vez de verdadeiramente aleatória e irreal, a arte abstrata pode efetivamente atrair as pessoas, ao estimular diferentes módulos do cérebro visual. Ela reflete como o cérebro decodifica visualmente o mundo.